el primer y único canal de televisión para descubrir la historia. Vive la historia, solo en Canal de Historia. Fundação Calouste Gulbenkian. Estes são os jardins da mais conhecida fundação portuguesa, uma das 10 maiores da Europa, a Fundação Calouste Gulbenkian. Fundada na década de 50, a instituição tem sido o motor impulsionador do desenvolvimento de áreas tão distintas quanto as artes, a educação, a ciência e a beneficência. Esta fundação, que se assume como perpétua, tem inúmeras opções para quem quer conhecer de perto o trabalho que desenvolve e usufruir dos jardins e espaços que envolvem o edifício onde está sediada e funcionam como um pulmão na cidade de Lisboa. Gulbenkian para mim, sei lá, dá-me paz. Este jardim todo. Significa livros baratos. Sei lá, já dormi cá uma siesta uma vez ali no jardim. Especialmente para respirar o ar puro. Primeiro comecei a vir aqui para namorar, porque é um sítio calmo. É um oásis no meio aqui das Avenidas Novas. A Fundação Calouste Gulbenkian é uma instituição privada, portuguesa, perpétua, criada pelo testamento de Calouste Gulbenkian e reconhecida por um decreto-lei do governo português de 18 de julho de 1956. Homem de ciência e sonhador num jardim à minha maneira são as duas coisas, os dois grandes objetivos da minha vida que não consegui atingir. Calouste Sarkis Gulbenkian não conseguiu atingir em vida esses objetivos, mas no dia 18 de julho de 1956, um ano depois da sua morte, cumpriu-se a vontade de deixar parte da sua fortuna e a sua extraordinária coleção de arte ao país que o acolheu em 1942 e onde encontrou uma hospitalidade que, nas suas palavras, nunca havia sentido em mais lado nenhum. Não há mistério nenhum, nem há nada de enigma. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, toda a Europa era um inferno, onde realmente as pessoas eram perseguidas, houve milhões de vítimas, milhões. Ele veio para Lisboa durante a guerra. E não era só ele, muita gente de esquerda que veio para Lisboa durante este período, anos 40, 50, e estou a pensar numa radical americana de quem eu gosto muito, que é Mary McCarthy, que em princípio detestaria Lisboa por ser um regime, estar sob um regime autoritário, ficou fascinada com a paz e com o sol e com a luz e com estas coisas que nós damos por adquirido, mas que então durante a guerra fascinavam os estrangeiros. E em último lugar, eu penso que ele gostou de uma cidade que tivesse um rio. Calouste Gulbenkian, esse, como é um homem muito rico, dirige-se em Paris não era embaixada nessa altura, era a legação portuguesa, onde é ministro o Dr. Caeiro da Mata. E pede asilo, andou atrás dele, claro, que era apanhar a fortuna. A fortuna e não sei se a vida. O Caeiro da Mata telefona para o governo português, que diz, não, esse homem é precioso, o senhor faça favor, traga o senhor no seu próprio carro a Lisboa. E assim foi. Caeiro da Mata traz, por ordem do Presidente do Conselho, Dr. Gulbenkian, a Lisboa. Continua a ser um enigma porque é que, tendo vindo para Portugal por causa da guerra, quando acabou a guerra, não regressou à sua residência de Paris. Realmente um homem de grande fortuna, de grande cultura, que precisava um lar para se estabelecer. Evidentemente, onde se estabelecesse o país ficava mais rico. Ele continuou a viver em Lisboa, criou a instituição em Portugal e, na altura, o governo, apesar de ser um governo ditatorial, compreendeu a importância que era ter uma instituição
com os ativos artísticos e financeiros que constituíam o legado de Calouste Gulbenkian. A minha interpretação é que, como ele era muito autoritário, admirava também o Presidente do Conselho. Eu nem sei se eles alguma vez se viram, se falaram, suponho que sim. Mas o Gulbenkian sempre detestou que fizessem biografias dele. Eu tentei em Oxford encontrar, e há 2 ou 3 biografias não autorizadas e com muito pouca documentação, porque mesmo os arquivos dele não estão acessíveis ao público. Sei que vivia ali no hotel, no Avis, muito fechado. Ele nunca teve propriamente uma roda de amigos em Portugal, não teve. Vivia ali rodeado com os seus quadros, com as suas coisas. Era o seu mundo, era um homem que vivia cercado pelo seu mundo, e é claro, enfim, e com a garantia de que ali, naquele espaço, ninguém lhe podia fazer mal. Dizem que o Salazar favoreceu a vinda de Gulbenkian para Portugal. Não é certo, ainda hoje é um ponto que se discute. Sabe-se, pelo menos, que o Salazar lhe negou a nacionalidade portuguesa. Portanto, que ele, a certa altura, chegou a pedir durante a guerra e que ele não lhe deu. A Fundação Calouste Gulbenkian foi um assunto que subiu às mãos do Dr. Salazar e foi por ele tratado. Quando as coisas sobem ao Dr. Salazar é porque são de uma enorme importância e são normalmente questões de Estado. O que ele não pensou nunca nessa altura é que era toda a abertura à modernidade e a todas as ideias que circulavam no mundo nessa altura que forçosamente transformaria o regime. Não era preciso fazer apelos diretos à revolução ou mostrar obras revolucionárias. Mas houve uma atitude que eu chamo de tolerância colaborante entre o governo de então e a Fundação. Olha, há muitas razões e ninguém sabe finalmente quais foram. Oficialmente, o Sir Kenneth Clark, que era o diretor, a certa altura, da National Gallery e que foi seu consultor artístico, conta nas memórias dele, Kenneth Clark, que lhe disse: deixa Portugal, porque é um país muito pobre e vai ter um impacto muito grande. Se deixa a América ou deixa a Inglaterra, porque ele inicialmente iria deixar a Inglaterra, não terá um impacto tão importante. E também porque ele teve conflitos com a Inglaterra por ter vivido em Vichy durante digamos, a ocupação alemã, quando o Pétain estava em Vichy. E foi declarado pelos ingleses inimigo e ele ressentiu-se disso. E finalmente, e também muito importante, porque a parte financeira dos impostos que ele teria que pagar noutros países, o Salazar abdicou disso. E digamos que a fundação não foi taxada como seria taxada em alguns outros países europeus. A outra faceta era ser um oriental estrangeirado, porque ele foi muito cedo estudar para a França e muito cedo estudar para a Inglaterra. Portanto, ele misturava as duas culturas, mas a sua estrutura de base, aquilo que marca aqui a infância, ele era um oriental. Ele ia para a escola com um escravo que ia aos berros, a dizer a toda a gente, às multidões de Scutari, que é hoje um arrabal de Istambul: vocês arredem, que vem aí o filho do Sr. Gulbenkian. Natural de Scutari, perto de Istambul, em 1869, Gulbenkian foi educado na escola local até aos 13 anos. Estudou em Marselha e posteriormente no King's College, em Londres, diplomando-se com distinção no Department of Engineering and Applied Sciences. Em 1902, adquiriu a cidadania britânica. A sua vida profissional foi vocacionada para a indústria do petróleo. No âmbito desta atividade, participou em importantes negociações a nível mundial, nomeadamente na criação da Turkish Oil Company, cujas ações foram dispersas pela Anglo-Persian Oil Company, Royal Dutch Shell e Deutsche Bank. Destas ações, 5% reverteram para o negociador, Calouste Gulbenkian. Em 1928, quando as ações foram redistribuídas, foi-lhe garantida, mais uma vez, a sua percentagem habitual, passando a ser conhecido como o Sr. 5%. É um homem que compreendeu a importância que o petróleo viria a ter no mundo e foi essa visão profética que fez a sua imensa fortuna. E depois, com a fortuna, dedicou-se essencialmente, enfim, à coleção de obras de arte de todos os tempos. E ele ficava sempre com 5%. O 5% está ligado à percentagem dos lucros
do petróleo do Médio Oriente. Muita coisa tem sido dita em relação a este homem que muitos definem como enigmático. O seu advogado português, Dr. Azeredo Perdigão, ficou fascinado pela personalidade de Gulbenkian e por isso resolveu juntar depoimentos no livro Colecionador. Entre eles, há uma citação do seu genro, Kevork Esayan, que conta: quando estava bem disposto, o Sr. Gulbenkian contava aos familiares que tinha colocado a primeira pedra da sua prestigiosa coleção aos 14 anos. Certo dia, o Sr. Sarkis Gulbenkian ofereceu ao filho, à guisa de recompensa por um conjunto de sucessos escolares, a soma modesta, mas relativamente avultada para um jovem estudante de liceu, de 50 piastras, cerca de meia libra turca de ouro. O jovem calou-se, que frequentava os bazares, apressou-se a comprar diversos exemplares de moedas antigas. Ao mencionar a compra ao pai, recebeu deste um enérgico sermão, o qual censurava-o por aquela dilapidação do seu ainda incipiente capital. O que o pai nunca poderia talvez imaginar é que o então adolescente Calouste tinha lançado, sem o saber, mas movido por um instinto secreto, os fundamentos de uma obra grandiosa, que o iria manter apaixonado durante toda a vida e fazer dele um dos grandes mecenas da história. O que caracteriza a sua personalidade, mais do que tudo, era ser autoritário. A mim até me espanta que ele tenha tido este gesto de ser capaz de pegar uma parte da sua fortuna e legar a um país que não era o seu. E não querendo dar nenhuma explicação psicanalítica, penso que em parte se deve ao facto de ele ter uma relação muito má com o filho, com o Nubar, que é um homem que eu admiro porque era muito inteligente, tal como o pai, mas o pai e ele davam-se pessimamente. Era mais culto do que se imagina e estava muito bem aconselhado. Havia pessoas que diziam: vai a leilão esta peça ou aquela. Depois da Revolução Soviética, é claro que o país, o Estado soviético, conheceu grandes dificuldades económicas e tentou fazer dinheiro de todas as maneiras. E uma das maneiras era vender preciosidades. Então anunciou a venda de tesouros artísticos, enfim, de preço incomparável, que estavam no Museu de Petrogrado. Suponho que terá adquirido algumas coisas, mas escreveu ao governo soviético a dizer: não vendam isto. Um país não vive do dinheiro que tem, vive do crédito. E vocês pedem o crédito se estão a vender os tesouros. Não, o que é importante é manter o crédito. Não vendam mais nada a ninguém. E realmente o Carlos Gulbenkian, que poderia ter comprado todos os valores da Hermitage, não comprou. Aquilo permaneceu na Rússia, continua hoje a ser um museu dos mais famosos de todo o mundo, pelo conselho que Gulbenkian deu ao governo soviético. Não vendam, porque quem vende os seus tesouros perde o seu crédito. Mas Gulbenkian escrevia assim porque anteriormente já havia enriquecido o seu espólio com várias obras adquiridas ao Museu Hermitage. Entre elas contavam-se o serviço Saltykov, mandado fazer em 1760 pela Imperatriz Isabel I da Rússia, a Diana de Odon, e a tela original de Rembrandt, Figura de Velho. Para Gulbenkian, só o melhor é suficientemente bom. E se o melhor tivesse um preço razoável, ótimo. E conseguiu reunir uma coleção fabulosa. Porque ele tinha o problema: onde é que vai deixar os seus tesouros artísticos? Vai ser em França, mas a Alemanha pode apanhá-los, vai ser na Inglaterra. Ele hesitou, até que compreendeu: não, aqui o país, neste inferno, há aqui Portugal. Vamos deixar isto tudo a Portugal. Há muito que Gulbenkian vinha a planear a criação de um organismo que, perpetuando o seu nome, concentrasse a sua coleção de obras de arte e contribuísse para apoiar atividades científicas, artísticas e filantrópicas. Não é possível afirmar com segurança qual o motivo que o levou a sediar a sua fundação em Portugal. 2 fatores devem ter desempenhado um papel fulcral: a fobia aos impostos
e o pouco amor que devotava aos americanos, na sequência das rivalidades ligadas ao petróleo. Finalmente, as conversas com Clark e Azeredo Perdigão ajudaram-no a optar por um país onde, no final da vida, se sentira bem. Quando ele pede um jurista para fazer uma fundação, o Dr. Salazar indica-lhe o Dr. Perdigão, que tinha sido aluno dele em Coimbra. E o Dr. Perdigão realmente agiu em tudo isso com uma perícia, com uma inteligência, com um patriotismo. Não há palavras suficientes para o elogiar. Eu acho que o diretor da National Gallery o aconselhou mais, ou era mais importante como conselho, do que o Azeredo Perdigão, inicialmente. Depois, já com o Azeredo Perdigão, uma vez que foi advogado dele, foi importante, e o Azeredo Perdigão era um homem muito convincente, inteligente, e caiu nas boas graças do Azeredo. E que fazia bem a ponte com o Salazar, e não sendo salazarista, porque o Azeredo Perdigão não estava muito ligado ao regime, mas é que negociava, era um bom negociador. É verdade que quando se tratou da Fundação e sobretudo do estatuto da Fundação Gulbenkian, de ser entidade considerada entidade de utilidade pública, com todas as vantagens fiscais, etc., que isto representava, o Salazar, contra outros elementos do regime, apoiou os estatutos da Fundação. Considerou que o lugar da Fundação devia ser esse. Não podemos esquecer que estamos num país em que, de certa maneira, o regime político obriga a que tudo seja politizado, não é assim? Isso é aproveitado pelo próprio Dr. Perdigão para acentuar as características portuguesas da Fundação. Eu não estudei, e estão colegas meus a estudar, mas penso que uma das exigências que o Dr. Salazar faz é que no Conselho de Administração da Gulbenkian fique um português e não apenas estrangeiros. O facto de Calouste Gulbenkian ser cidadão britânico foi também usado pelo Dr. Perdigão para que parte da família não pudesse beneficiar de dos dispositivos do Código Civil português, que, como sabe, não permitem ao testador manusear toda a sua fortuna, uma parte tem que ir para a família. Isso não existe na lei britânica, não é assim? E, portanto, houve que separar a execução do testamento, aquilo que era aplicado pela lei britânica, no que diz respeito aos rendimentos da Fundação, e aquilo que ficava sob a alçada da lei portuguesa, que eram os estatutos da Fundação, dado que a Fundação seria portuguesa, com sede em Lisboa, e essas duas coisas vão ter muita importância no arranque da Fundação e nas suas características. Quando ele morreu, o Salazar disse: eu não quero, à frente de uma fundação portuguesa, um cidadão estrangeiro. E houve um processo complicado. Ao mesmo tempo, o filho, no bar, pôs um processo dizendo que parte daquele dinheiro lhe pertencia a ele e à irmã, eram só 2 filhos que ele tinha. Portanto, houve um processo litigioso longo. No caso dos filhos, se resolveu sem ser por sentença de tribunal, chegaram a um acordo, a Fundação e os filhos acabaram por levar tanto dinheiro que provavelmente não se importaram, e no caso do Cyril Radcliffe, ele foi a muito curto prazo, e acho que nesta altura, mesmo da morte do Sr. Gulbenkian, foi nomeado alto comissário para a administração da Rodésia pelo governo inglês e ascendeu à Câmara dos Lordes. Portanto, tinha um percurso também à sua frente muito importante e acabou por não batalhar mais, mas penso que, tanto quanto sei, a vontade do Gulbenkian não foi cumprida integralmente no testamento, porque o Salazar não deixou. Nada no testamento obrigava a que a maior parte da atividade da Fundação fosse exercida em Portugal. Isso já tem a ver com a capacidade de gestão, de administração de José de Azeredo Perdigão. Beneficiou os portugueses, beneficiou. Eu não acho bem desrespeitar a vontade de quem faz uma fundação, mas nós beneficiamos. Quer dizer, é indiscutível que ele tem a estratégia global da situação para dar execução ao que tinha ficado no testamento do Sr. Gulbenkian, fazer uma fundação com aqueles objetivos, com aqueles meios financeiros, mas uma fundação que fosse portuguesa e com sede em Lisboa.
Se foi uma jogada de mestre do Dr. Perdigão, qual foram as várias componentes que intervieram nessa decisão do fundador da Fundação para fazer a Fundação aqui em Portugal, não sei, mas que foi com certeza uma conjugação de vários fatores, e a determinação e a vontade do Dr. Azeredo de Perdigão foi com certeza importante, e isso está documentado, não é? Quer dizer, isso não é ficção, nem é conjetura, foi mesmo importante a atitude dele e a capacidade diplomática que ele teve de lidar com o Carlos Gulbenkian por um lado, o Salazar pelo outro, e conseguir gerir todas essas coisas de maneira a Fundação realizar-se. É ele quem organiza os estatutos da Fundação, quem entra em contacto, nos últimos anos tem um contacto muito estreito com o Carlos Gulbenkian, e depois é ele quem fica presidente da Fundação. Azeredo Perdigão viria a concretizar o projeto da Fundação, à qual presidiria durante 37 anos, depois de ter lutado para que esta fosse uma instituição portuguesa e por reunir em Lisboa as obras de arte de Gulbenkian espalhadas pelo mundo. Este desejo de reunir a coleção de Carlos Gulbenkian em Portugal concretizou-se em junho de 1960. Inicialmente, a coleção ficou exposta no Palácio Pombal, em Oeiras, mas a partir de 1969, data da inauguração das atuais instalações da Fundação, todas as obras passaram a ficar sob um teto expressamente construído para esse fim, o Museu Carlos Gulbenkian. Antes de aparecer o edifício e de aparecer até o concurso para o edifício, houve um estudo que foi realizado pelo meu colega Manuel da Azevedo Coutinho, principalmente, de apreciação e dos valores que existiam aqui no parque. Portanto, a inspiração aqui tinha que ser qualquer coisa com a raiz portuguesa, com uma forte presença da nossa cultura, e pensámos a Ilha dos Amores. O Camões, para descrever a Ilha dos Amores, queria descrever um lugar belo, descansativo, e lembrou-se da sua enfim, juventude, talvez, ali na zona do Tejo, no Alto Tejo, na zona do Zézer, e essa paisagem, quanto a mim, é que está na Ilha dos Amores e que nós também procuramos inspirar-nos para aqui. Daí a questão do lago, a questão das orlas por onde se passeia, a questão, portanto, o emprego de muita flora espontânea do nosso país. Com depois a construção da sede da Gulbenkian, que é inaugurada em 69 e que fica a ser um dos edifícios marcantes da arquitetura daquele período e da arquitetura do século XX em Portugal, e dotado, enfim, a Gulbenkian num prestígio enormíssimo, nacional e internacionalmente, porque a ação da Gulbenkian é reconhecida muito para além de Portugal. O espaço físico da Gulbenkian não só é um espaço com uma qualidade absolutamente ímpar, não é? Arquitetonicamente é uma peça de arquitetura absolutamente extraordinária, o jardim e todo o conjunto, e que eu associo na minha cabeça aquele sítio é para mim uma espécie de a cultura em Portugal, representa a cultura em Portugal na minha juventude. Era ir à Gulbenkian, ou ir à Fundação, não é? As pessoas nem diziam ir à Gulbenkian, era ir à Fundação, era a única que havia. Era ter acesso à cultura, viver num sítio que era uma espécie de outro mundo dentro de Portugal naquela altura. Os jardins da Gulbenkian, melhor, não é propriamente o espaço exterior do edifício, nem é um espaço complementar, é qualquer coisa que é um valor que se conjuga com o edifício. E foi isso que fez, de facto, realizar-se isto com bastante autonomia em relação ao edifício, mas como parte integrante do conjunto. Tinha lá ido uns dias antes com o Dr. Perdigão, que mostrou tudo aquilo. Era o edifício, ele dizia-me, o edifício perfeito. Realmente não havia nenhum limite de dinheiro, não. Ele comprou aquele parque da Paravin, o Parque José Maria Eugénio. O Dr. Azevedo Perdigão, isto era um choque para o que era o jardim, como ainda hoje é.
Para muita gente isto é um choque, porque não tem os canteirinhos, não tem as roseiras, não tem o roseiral com as roseiras alinhadas, não tem os canteiros de flores que no primavera estão exuberantes, não tem o relevado com o modo de futebol para se jogar à bola, não é nada disso que aqui existe. Aproveitámos uma situação dele não estar cá para instalar os quadrados que são os nossos pavimentos de passeio a muitos lados, mas ele quando chegou, que não percebia no desenho o que é que ia sair, até não disse nada e disse, continue. E teve até uma maçada, coitado, que caiu num desses quadrados e, bem, agora é que acabaram os quadrados, pensei eu, não acabaram, continuem. Portanto, era uma pessoa, de facto, francamente aberta, o que não quer dizer que não se tivesse que demonstrar que aquilo tinha uma razão de ser o que se fazia. Eu creio que nestes 50 anos de vida da Fundação há que distinguir fundamentalmente dois períodos. O primeiro, até à democratização do regime, até 74, 75, em que a Fundação conviveu com o regime ditatorial e em que a Fundação foi fundamentalmente um fator de modernização e de abertura para a sociedade portuguesa. Depois da democracia e, sobretudo, depois da integração de Portugal nas comunidades europeias, o papel da Fundação deixou de ser tão necessariamente supletivo do Estado e tornou-se, sobretudo, um papel de vanguarda e dinamização da sociedade civil portuguesa. E, portanto, a evolução destas necessidades e a evolução da resposta da Fundação teve a ver também com as necessidades que foram sendo sentidas e também com a resposta ou a falta dela do Estado. O legado do fundador incluiu a sua coleção, uma coleção única, com mais de 6.000 objetos, desde o Egito antigo até ao princípio do século XX, e que está hoje no museu que tem o nome do fundador e que é reconhecido como um exemplo não só pela qualidade dos objetos, mas pelas condições museológicas e pelo trabalho de investigação que realiza. O Centro de Arte Moderna, onde está a melhor coleção de arte portuguesa do século XX e a contemporaneidade. As bolsas de estudo que foram dadas, digamos, as pessoas que foram estudar para o estrangeiro, graças à Fundação Gulbenkian, não é assim? E imensos nomes que hoje em dia estão a ser úteis ao país. Estamos a falar de mais ou menos 6.000 bolsas por ano, incluindo as bolsas que são atribuídas em Portugal, as bolsas que são atribuídas às comunidades arménias e as bolsas que são atribuídas a investigadores estrangeiros. Já conhecia a Gulbenkian, já tinha trabalhado cá quando aluno e falei com o professor Coutinho, dizer eu estou interessado em desenvolver uma atividade mais de ciência básica, que não é tanto o interesse do Instituto Superior Técnico, que é uma ciência mais aplicada, e ele disse, nós estamos muito interessados em metodologia de desenvolvimento, o teu tipo de investigação interessa-nos, e foi assim que eu juntei. Pus um projeto, arranjei financiamento e estou agora aqui a trabalhar. A Fundação Gulbenkian apareceu de repente na minha vida. Antes de trabalhar, eu conhecia muito pouco este país. Pensava que Portugal era meramente turístico, museus, concertos, balés. Mas quando conheci um pouco mais a organização da Fundação Gulbenkian, apercebi-me de que se podia aproveitar um pouco mais as infraestruturas da Fundação para pessoas como eu, ou seja, investigadoras. Eu sou químico e trabalho na Universidade do Porto. Então descobri que podia apoiar-me um pouco na Fundação Gulbenkian. Pedi ajuda para fazer um trabalho paralelo com um grupo francês. Tratava-se de uma tarefa que não se podia desenvolver no Porto, porque era muito exigente e também era valorizado o fundo científico de todo o projeto.
tu fondo científico e tu proyecto. Aceitaram-me e eu comecei a trabalhar. E nada, me aceitaram e fui a Bordeaux a trabalhar. O Instituto Gulbenkian de Ciência, como a grande parte dos institutos hoje em dia, já tem, digamos, um board de cientistas internacionais que decidem, no fundo dão o seu avalo sobre a vinda ou não de novos grupos e de iniciação de novos grupos. E eu fiz isso, portanto, quando cheguei ao laboratório onde estava nos Estados Unidos, preparei o meu currículo, preparei, digamos, o projeto que estaria a pensar desenvolver e enviei-lhe. As atividades desenvolvidas diretamente pela Fundação no campo da investigação científica e do ensino estão concentradas no Instituto Gulbenkian de Ciência. O Instituto está instalado em Oeiras, num campo científico constituído por diversos edifícios junto ao Palácio dos Marqueses de Pombal. Sem dúvida, o ambiente que eu encontrei aqui em Portugal, em Oeiras, no Instituto Gulbenkian de Ciência, foi único. É, sem dúvida, um instituto no nosso país que tem, digamos, a maior capacidade de massa crítica, que é algo que é extremamente importante para o desenvolvimento da ciência em qualquer sítio do mundo, e esse é um dos problemas mais graves que eu considero que existe em Portugal, no momento, é que ainda existe muito poucos cientistas, ainda existe muito poucas pessoas a fazer ciência e, portanto, e é essencial que isso aconteça. Talvez seja um pouco difícil para as pessoas compreender o porquê, mas o cientista também muitas vezes tem que estar num ambiente em que se fala de ciência, em que se respira ciência, em que se vive ciência, para, no fundo, a criatividade vir ao de cima. Programas educativos apoiados nos 2 museus e na música, e apoios aos artistas, aos criadores, tanto nas artes plásticas como no cinema, no teatro, na música, nas artes multidisciplinares. A Fundação continua a ter um papel extremamente diversificado em todas as disciplinas artísticas. Neste caso, o que nós viemos fazer, fomos convidados para fazer uma intervenção neste jardim e por isso estamos agora a trabalhar e a estudar o jardim. E, portanto, todas essas primeiras décadas foram décadas de grande intervenção financeira da Fundação no apoio à inovação tecnológica nos hospitais. A nossa atividade internacional hoje dirige-se a muitas áreas. Em primeiro lugar, temos uma delegação em Londres que faz o grant giving, subsídios e bolsas no Reino Unido e na Holanda, e as relações culturais anglo-portuguesas. Temos um centro cultural em Paris que faz sobretudo a divulgação da cultura portuguesa em França. Temos um programa de ajuda ao desenvolvimento que atua nas áreas da educação, da saúde e também das artes nos países africanos de língua portuguesa e em Timor-Leste. E temos um programa de divulgação da língua e da cultura portuguesas em todo o mundo, apoiando sobretudo as universidades e os centros de investigação que se interessam pela língua e pela cultura portuguesas, e participamos ativamente nos grandes movimentos internacionais da filantropia. E, na verdade, hoje, quando nós visitamos os hospitais, ou quando conhecemos a atividade dos hospitais, vemos que a vida dos hospitais deve muito à Fundação Gulbenkian. E deve muito ao longo das décadas. Porque se percorrermos alguns passos importantes, se pensarmos, por exemplo, na hemodiálise, ou na ecografia, ou nos transplantes, ou na cirurgia cardíaca, praticamente todas as áreas da vida e da resposta dos hospitais às necessidades das pessoas, muito se deve à Fundação Gulbenkian. A Fundação recebeu, digamos, um património financeiro. Esse património financeiro foi gerido durante muitos anos de determinadas maneiras. Podíamos aqui estar imenso tempo a falar sobre a envolvente internacional dos rendimentos da Fundação Gulbenkian, que tem a ver, como toda a gente sabe, na sua gênese com os petróleos e as companhias petrolíferas.
O deserto cultural que se vivia em Portugal começou pouco a pouco a desaparecer através da promoção de festivais, espetáculos de música, dança, exposições. A Gulbenkian começou a apoiar e a promover cultura. Apoiou o Centro Português de Cinema e criou as bibliotecas itinerantes que emprestaram milhões de livros transportados em carrinhas por todo o país. Fiquei surpreendido com, digamos, a amplitude da intervenção e também a compreensão dos problemas, que muitas vezes era mais forte do que aquele que existia em áreas de decisão política. Nas vésperas do 25 de Abril, tinha mais de 1000 funcionários, não é? Portanto, é aquilo que já se poderia chamar uma grande empresa, não é assim? Portanto, esses 1000 funcionários eram quadros muito qualificados, não é assim? Quadros muito informados. E, portanto, quando veio o 25 de Abril, esses quadros reuniram-se, constituíram uma comissão executiva dos trabalhadores, dentro do espírito da época, e vão disputar, de certa maneira, o poder, ou pelo menos ao Conselho de Administração e quase à Azeredo de Perdigão. Aquilo que eu hoje penso é que havia muito pouco, ou quase nenhuma, orientação política. O Azeredo de Perdigão, exatamente por não ser colado ao regime, e por outra razão fundamental, porque o dinheiro era todo dele. Ele mandava na Fundação de maneira tão autocrática como o Gulbenkian. Aí o Gulbenkian deixou um ótimo descendente, e um descendente que é um déspota esclarecido, que numa Fundação Gulbenkian, numa fundação é muito importante, porque ele decidia tudo, o Dr. Azeredo de Perdigão, e ele decidiu que na Fundação os critérios políticos não interessavam. Nem sempre as bolsas dadas a pessoas que não eram afetas ao regime foram do agrado do governo de então, nem sempre o papel das bibliotecas itinerantes que faziam chegar às aldeias mais recônditas do país o livro, a leitura e, naturalmente, uma abertura das mentalidades e dos espíritos, seriam do agrado do governo. De facto, o recrutamento desses responsáveis das bibliotecas itinerantes, dos motoristas, como não era função pública, não precisavam da tal concordância da polícia política que era necessária para a função pública, e entraram muita gente que necessitava de emprego e que não tinha possibilidade de entrar na função pública. Estávamos privados nessa época, portanto, de conhecimento de um cinema clássico. A Cinemateca fazia sessões esporádicas, tinha uma atividade muito pequena, não havia prática, não havia um circuito de arte e ensaio, além dos filmes todos que a censura cortava. E, portanto, tratava-se de reatar com essa tradição perdida, dar a conhecer as grandes obras do cinema. E daí a ideia dos ciclos de cinema. Daí que o Dr. Perdigão tenha acolhido muito bem quando lhe propus: vamos organizar estas iniciativas para dar a ver às pessoas aquilo que elas não conhecem. Você imagina o que é crianças que nunca tinham visto, não é lido, um livro, e que iam vagamente à escola, andavam na segunda ou terceira classe, estavam a aprender a ler, os pais e os avós eram analfabetos e toda a geração por trás era analfabeta. De repente tem uma carrinha, mesmo que eles lessem o Tintim ou o que fosse, era a primeira vez que eles viam um livro. Houve depois um incidente muito grave entre o regime e a Fundação, que foi a expulsão do Bejar. Estamos em plena guerra do Vietnã e em plena guerra em África. O coreógrafo Maurice Bejar, num espetáculo em julho de 1968, no Coliseu dos Recreios em Lisboa, no fim do espetáculo, eu estava presente, por acaso, vem dizer abaixo o fascismo, não é assim? Foi mandado colocar na fronteira. E aí houve um incidente, porque o Azeredo de Perdigão, quem mandava na parte musical era a mulher dele, portanto havia ali também uma conjugação de dois forços, deve ter ficado a um lado com o Salazar. Azeredo de Perdigão diz adeus a Oliveira Salazar, quase que obriga Salazar a dizer publicamente que tem toda a confiança nos administradores da Fundação Gulbenkian. Ele próprio escreve ao Salazar, nessa altura, a protestar firmissimamente contra a atitude que o governo tinha tido de pôr na rua
os bailarinos. De vez em quando havia incidentes, não muito frequentemente, como eu lhe digo, porque a Fundação tem tanto dinheiro que podia fazer um pouco o que lhe apetecesse. A gente está a falar muito no Dr. Azeredo Perdigão e não falamos na Dona Madalena Perdigão. A Dona Madalena Perdigão, que o marido associava à direção em tudo que respeita à música, fez muita coisa muito importante. As artes ocupam ainda hoje o papel que em termos orçamentais é mais relevante, até porque temos a coleção do fundador, um museu importante, o Centro de Arte Moderna, o Instituto Gulbenkian de Ciência na Investigação em Biologia e Biomedicina, a orquestra, o coro, a Biblioteca de Arte, as nossas delegações no estrangeiro. Nas outras áreas, o peso das atividades próprias é naturalmente menor e aí revela-se com maior incidência o papel da Fundação enquanto financiadora de terceiros através da concessão de serviços, de subsídios e de bolsas. Os portugueses tiveram muita sorte de terem a Fundação Gulbenkian, porque houve alturas da vida dos portugueses em que o Estado não apostou em áreas sociais e concretamente na área da saúde e a Gulbenkian fê-lo. Do ponto de vista das liberdades fundamentais, a grande mudança foi o 25 de Abril. Do ponto de vista cultural, não foi o 25 de Abril, foi a Fundação Gulbenkian. Sem a Fundação nós não tínhamos uma orquestra, não tínhamos tido balé, não tínhamos tido investigação científica, não tínhamos tido toda a quantidade enorme de atividades que a Fundação ou subsidiou diretamente ou indiretamente. A área da caridade, como era referida como fim estatutário da Fundação, teve ao longo das décadas evoluções, de acordo, obviamente, com a evolução da própria sociedade e das necessidades das pessoas. E é necessário fazer aqui, desde já, uma nota de atenção. Quando nós falamos de pessoas, não falamos só das pessoas da Europa e de Portugal, falamos também da África. Porque a intervenção da Fundação Gulbenkian em tudo aquilo que nós estamos a falar não se restringe ao retângulo português. A Fundação teve uma intervenção fortíssima, tem uma intervenção fortíssima também em África e, fundamentalmente, na África lusófona. O Estado não apoiava nenhum cinema minimamente interessante e, portanto, isto vai acabar se não houver alguém que aposta a sério nisto. E ele pensou com ousadia, com risco, como ele próprio disse, ele, Dr. Azeredo Perdigão, na altura da criação num sector de cinema, uma fundação existe para correr riscos, é uma aposta arriscada, mas vamos apostar nela. Há uma relação pendular na intervenção do Estado e da Fundação. Ou seja, quando o Estado não estava presente, estou-me a referir agora na área da saúde em particular, quando o Estado não estava presente, a Fundação fez uma intervenção fortíssima. Em matéria cultural, científica, eu diria que a Gulbenkian é quase um Estado dentro do Estado. E quando o país tem dificuldades de meios de pagamento sob o exterior, Azeredo Perdigão consegue, de certa maneira, transferir para Portugal verbas avultadas vindas dos moedas fortes, em dólares, não é assim? Vindas dos bancos de Nova Iorque para os bancos portugueses, não é assim? Faz isso em 1961. Não é exagero falar de uma revolução. A Gulbenkian revolucionou por completo o panorama português, sobretudo nestas duas áreas da arte, nas artes plásticas e na música. A Fundação Gulbenkian é, entre os poderes públicos, visto a Fundação Gulbenkian como um poder público que era, aquele que mais fez pela modernização do país nos finais dos anos 50 e durante toda a década de 60, não é assim? Permitiu que muitos portugueses estudassem e se doutorassem no estrangeiro, iniciou programas de investigação científica que nem as universidades, nem os laboratórios do Estado então poderiam realizar e, portanto, permitiu que Portugal desse um salto em todos esses domínios. Eu estou totalmente certa de que sem Fundação Carlos de Gulbenkian Portugal seria muito mais atrasado do que o que é. Acho que provavelmente
temos a obrigação de já ter feito um bocadinho melhor do que o que fizemos agora, portanto o meu discurso não é apenas positivo, eu acho que está muita coisa errada no nosso país e que deve ser melhorada e que todos devemos contribuir, mas sem dúvida que o ponto onde estamos agora, a Fundação Carlos de Gulbenkian teve um papel crucial. Okay? E a todos os níveis, quer dizer, desde as bibliotecas, etc. E temos que pensar que foi numa altura, há 50 anos atrás, em que eles criaram logo orçamento para a ciência, coisas que durante décadas e décadas o Estado nunca conseguiu fazer, começa logo por aí, não é? E nem o Estado, nem mais nenhuma entidade privada, e portanto acho eu que só podem estar de parabéns. E introduziu em Portugal, de facto, um olhar, na altura, moderno, contemporâneo, que não havia. Portugal, nos anos 60, 70, inícios de 70, o que chegava a Portugal a nível cultural era muito pouco e era relativamente conservador, académico. Nesse aspecto foi uma revolução completa em Portugal. Se não foi diretamente, indiretamente alterou. E não estou a falar só na mini-saia e no biquíni, quer dizer, eles não davam subsídios para nós usarmos mini-saias e biquinis, mas as bailarinas da Gulbenkian começaram a usar biquinis muito cedo. E eu lembro-me disso porque a minha mãe trabalhou como diretora de produção da Fundação Gulbenkian e a minha mãe achava um crime usar a mini-saia e obrigava as bailarinas a usar saias assim abaixo do joelho. Mas elas não usavam, quer dizer, por simplesmente usavam saias curtíssimas e houve, as pessoas que trabalhavam na Fundação tinham um estatuto especial. A mim mudou a minha vida completamente, desse ponto de vista. E penso que para melhor, pronto, porque me sinto muito bem a fazer o que faço. Gosto de investigar, é essa a minha... e até desse ponto de vista a Gulbenkian me ajudou a encontrar, foi fundamental para eu encontrar aquilo de que gosto, ou de que mais gosto de fazer. Para bem ou para mal, eu não era aquilo que sou se não fosse a Fundação Gulbenkian. E eu não sou gente dizer bem das instituições, pelo contrário, sou muito crítica. Ao receber este tipo de ajuda por parte da Fundação, acabei por ter uma responsabilidade moral, porque eles encomendam um trabalho no campo científico e depositam confiança para que eu o efetue. E é esta a valorização que eu posso dar. No campo científico, neste caso. Se nós retirássemos a fundação da vida dos portugueses na área da saúde, ficaríamos seguramente mais pobres e não conseguiríamos, talvez, ter alcançado alguns resultados que são hoje resultados muito importantes e que nos enchem de orgulho. O primeiro dever de uma instituição perpétua é permanecer, e essa é uma das preocupações constantes de quem dirige a Fundação. Manter a sua independência através de uma base patrimonial muito sólida, que suporta toda a sua atividade, e uma preocupação permanente de olhar os sinais dos tempos e adaptar a sua atividade aos sinais desses tempos e, se possível, essa é a grande ambição, antecipar o futuro e criar condições que permitam à sociedade portuguesa de evoluir, de se adaptar, de responder aos desafios que temos diante de nós e àqueles que certamente virão. Mas ainda estamos para descobrir verdadeiramente, pelo menos do meu ponto de vista, ainda estamos por descobrir verdadeiramente se a intervenção da Gulbenkian não foi ainda mais eficaz, não foi ainda mais evidente do que aquela que nos aparece nos papéis, nos relatórios, porque tem havido, talvez, da parte dos académicos portugueses, da parte dos investigadores portugueses, pouca atenção ao papel importante que a Fundação Gulbenkian representou ao longo destas 5 décadas na vida de Portugal. Portanto, ainda está muito, muito por descobrir. Num tempo conturbado como foram os últimos 50 anos, em que o mundo conheceu várias crises e Portugal viveu uma revolução, a estabilidade financeira da Gulbenkian e a solidez e coerência do rumo seguido até hoje constituem o maior elogio aos homens que a ergueram e a consolidaram ao longo das décadas. A Fundação Gulbenkian mudou o século XX português e lançou os alicerces para tornar Portugal num país moderno e preparado para os desafios do futuro, projetando no amanhã o sonho de um homem, a sua vontade de partilha e, sobretudo, o seu exemplo.